Oi, gente, bom dia. Nós hoje iremos iniciar mais uma aula de História, que vai ser a continuação da aula que vocês já viram semana passada, ok? Que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, vocês procuram um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre o estojo com lápis, caneta e borracha para fazer suas anotações, que é muito importante. E tenha sempre ao seu lado o livro didático do dia e seu caderno, ok? Hoje a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, parte 2, né? Na qual nós iremos falar das fases da guerra. Fazendo um breve resumo da aula passada, né? Vocês sabem que essa guerra ela se iniciou na Europa, mas ela se espalhou pela África, Oceania e Ásia, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive aqui o Brasil. Essa guerra se estendeu de 1939 a 1945, resultando na morte de mais de 70 milhões de pessoas, ok? E um dos estopins, né? O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. Um breve resumo da aula que vocês viram semana passada. Né? Essa guerra ela foi dividida em 3 fases. Né? Ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase ela foi conhecida como Guerra Relâmpago, que ela durou de 1939 a 1941. Nessa fase, a guerra era guerra através de ataques rápidos e imprevistos do exército alemão. Teve a utilização de carros blindados apoiados pelos bombardeamentos de aviões e artilharia. No dia 1º de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Essa guerra durou cerca de um ano. A Alemanha conquistou toda a Europa, a expansão da Inglaterra. A única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra foi nessa fase. Foi nessa primeira fase que houve a primeira derrota de Adolf Hitler, que permitiu aos aliados a recompor suas forças. Nessa fase, teve a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, a Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Okay? Também teve a segunda fase, que ela é conhecida como equilíbrio de forças, que foi de 1941 a 1943. Nessa fase, galera, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia os conflitos. Okay? Esta etapa também foi o cenário da guerra que começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passaram a ter êxito contra os ataques do eixo. As batalhas de Stalingrado marcam essa fase, alterando o curso do conflito. E a terceira fase é a vitória dos aliados, que foi de 1943 a 1945. Né? Na Itália, o governo do Benito Mussolini, que nasceu em 1883 e morreu em 1945, é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943 no norte do país. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armístice com os aliados. Nessa fase também, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Okay? O cerco alemão se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos liberaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Okay? Em 6 de junho daquele ano ocorreu o dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado, na Normandia, na França.
que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. A rendição do Japão é assinada no dia 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. Essa guerra, conforme mencionada, ela foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia, né, como foi dito na aula passada, em 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, ok? Por isso que a primeira fase, vamos relembrar, a primeira fase, ela foi conhecida como Guerra Relâmpago, porque ela consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra linhas adversárias. O objetivo era de abri-las, ok? E também, gente, a gente tem as consequências dessa guerra, porque uma guerra numa proporção tão grande, com certeza teria consequências mundiais. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, já estava predefinido o cenário que caracterizava o mundo pelas décadas seguintes. O da bipolarização no período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, também foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos pelos alemães e japoneses, pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto. Para quem não sabe, o que foi o Holocausto, ele foi um genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e resultou na morte de 6 milhões de pessoas, aproximadamente. Há quem diga que seja mais do que 6 milhões. Ok? A Segunda Guerra Mundial, como acontecimento marcante da história da humanidade, realizou profundas transformações no mundo, a começar pela derrocada do extremismo autoritário das ideologias conservadoras. Também consolidou a influência da social-democracia e do Estado bem-estar na Europa, o surgimento do bloco comunista no leste europeu, como eu havia dito, e a criação da ONU. A criação da ONU, a ONU ela foi criada para evitar que genocídio como o Holocausto acontecesse novamente. E aqui eu tenho uma sugestão de filme para vocês. O Menino do Pijama Listrado. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme, né, e fizessem um breve resumo do filme, do que vocês conseguem entender sobre o filme, ok? E se vocês quiserem rever as nossas aulas, vocês podem acessar o nosso site e lá vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, né? Está no site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Então, galera, é isso. Até a próxima aula e tenham bons estudos e bom dia.